Olá pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento, vamos dar início à quinta videoaula, onde estaremos explorando a criação de um novo documento. Para isso eu já estou logado na ferramenta, na base de Prisma Demo, aqui da nossa demonstração da 2D Web. Estou logado com o usuário Demonstração Indústria. Então vou estar acessando o cubo de vendas indústria. Como é que eu chego nisso então? Normalmente no ambiente BI, disponível para todos os usuários, vai existir a opção de visões, que é onde estão organizados os cubos, né? E eles podem estar essas visões podem ser, por exemplo, por departamento, por área, por interesse, enfim, a empresa que vai organizar essas visões conforme sua demanda, sua necessidade. O mais comum é as visões estarem organizadas por setor. Então, por exemplo, a visão comercial, dentro da visão comercial vai ter o cubo de vendas indústria, de clientes, de CRM, a visão financeira vai ter o contas a pagar, o contas a receber, a contabilidade vai ter os lançamentos e assim por diante, certo? Então, nesse meu exemplo aqui, eu estou acessando a visão de vendas da indústria, tá? Então, nesse momento aqui, eu estou acessando o cubo, tá? E aqui estamos numa área de construção de um novo documento. Vamos entender um pouquinho, antes de começar a criar, o que a gente tem à disposição nessa tela para a gente. Não vou detalhar todas as opções, porque ao longo do treinamento das demais videoaulas a gente vai estar explorando mais profundamente cada opção dessa tela. Mas a principal área de trabalho nossa aqui, dá para se dizer que é essa área branca, onde vai estar aparecendo os resultados da nossa consulta, da nossa análise. E aqui a nossa barra de indicadores que estão disponíveis. Então eu estou visualizando toda a lista de indicadores do meu cubo vendas indústria. Quando eu falo em lista de indicadores, a gente tem que voltar um pouquinho lá nos conceitos de BI, por exemplo, para a gente entender um pouquinho melhor agora na prática o que são aqueles conceitos. Lá a gente falou de dois tipos básicos de indicadores, os mensuráveis e as hierarquias. Então aqui eu tenho primeiro grupo de indicadores que são todos os indicadores mensuráveis, ou seja, aqueles indicadores que eu posso medir, que são quantitativos, né? Então, aqui eu tenho a lista de todos esses indicadores. Então, se eu botar, por exemplo, venda, aqui na pesquisa, já explicando que essa área aqui é uma área de pesquisa, como tem uma lista muito grande de indicadores, para facilitar a localização de um determinado indicador, eu posso pesquisar. Então, eu vou colocar aqui vem e vou dar um enter, ele vai me filtrar todos os indicadores que tem essa palavra, essa expressão. Então, dentro dos mensuráveis, ele localizou aqui 5 indicadores que possuem essa expressão que eu pesquisei aqui, né? Vou apagar aqui para voltar a mostrar todos, vou dar enter, né? Então, eu digitei aqui, dei enter, ele me filtrou. Se eu quero voltar até todos, eu tenho que apagar e dar enter, né? Ou clicar aqui na pesquisa. Então agora ele voltou a me mostrar todos os indicadores disponíveis. Então eu estou vendo a lista primeiro dos mensuráveis. E depois, quando terminar os mensuráveis, começa as dimensões, que também está explicado lá na videoaula que se fala sobre os conceitos. Dentro de cada dimensão eu vou ter indicadores do tipo hierarquia, que são na realidade atributos desta dimensão. Então lá, por exemplo, eu usei muito a dimensão cliente como exemplo. E aqui está ela, a dimensão cliente, com todos os indicadores do tipo hierarquia, ou seja, características, atributos, propriedades do meu cliente. Então, a cidade, o bairro, o CEP, o cliente seria a razão social nesse caso, o CNPJ, enfim, endereço. Então, uma série de atributos, propriedades do meu cliente, da dimensão cliente. Assim como pode ter de outras dimensões, que nem, por exemplo, data de emissão. Então, a data de emissão por si só é uma dimensão porque eu tenho vários atributos de data. Eu tenho o ano que essa data pertence, a data por si só, dia da semana, dia, mês, ano, ou seja, são vários atributos da data de emissão, né? Depois eu tenho data de entrega, enfim, aí são várias dimensões relacionadas a vendas. E essas dimensões estão todas ligadas, são características que eu posso cruzar com a minha venda, né? Então eu posso cruzar características de produto, de cliente, de marca, de região de atuação, representante, tipo de estabelecimento, tipo de pedido, né? Tudo isso eu posso correlacionar com o quê? Com os meus mensuráveis, com meus indicadores de tipo mensurável. Bom, isso de certa forma é uma revisão dos conceitos lá que a gente viu em alguma videoaula para trás. Vamos então começar
a gente já sabe que a gente tem essa área branca e tem a minha lista de indicadores. Como que eu começo então um indicador, um documento? Eu vou filtrar aqui o que eu quero visualizar. Nesse momento eu quero ver quantidades de venda. Percebam que ao passar o mouse em cima do mensurável, ele me dá uma observação caso tenha sido informado antes, tá? Sobre o que é esse meu indicador. Então, o que é a quantidade de venda? É a quantidade homologada em vendas. Ok, não me diz muita coisa, mas é um complemento. Tu pode enriquecer essa informação dos indicadores, tá? Então, se eu passar, por exemplo, em valor, tabela versus venda, é a diferença entre o valor de venda e o valor de venda com preço de tabela, né? Então, ou seja, tu pode qualificar essas informações. Nesse caso, o que eu vou fazer? Como que eu faço, então, para mim começar a construir uma informação? Eu quero trabalhar com quantidade de venda, então eu vou clicar em quantidade de venda, vou ficar segurando meu mouse e vou arrastar ele aqui para a tela. Percebam que ele monta uma linha pontilhada na tela. Quando eu solto, ele já traz o total dessa venda aqui na tela. Então, essa área toda aqui é a área de visualização do resultado. Essa outra áreazinha aqui em cima é a área de filtro. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa parte de filtro. Bom, por enquanto essa quantidade de venda não me disse muita coisa, né? E aí vem de novo a questão conceitual. Normalmente eu quero responder uma pergunta quantitativa cruzando com um indicador do tipo hierarquia, ou seja, do tipo característica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar por cliente isso. Eu quero ver a minha venda por cliente. Então eu filtrei aqui cliente, me trouxe todos os indicadores que ele localizou com essa expressão de pesquisa e eu vou clicar no cliente e vou arrastar para a tela. No momento que eu solto, ele já me totaliza então quanto que eu vendi por cada cliente, né? Perceba uma outra característica, porque eu tenho um número relativamente grande de clientes. Então, quando ele tem uma lista muito grande de resultado, ele vai paginar a nossa consulta. Então, essa nossa consulta, ela vem até um certo ponto, aqui se eu rolar a barra de rolagem, ele me dá um total geral, mesmo que eu não tenha ido para o final ainda, tá? Mas eu tenho uma segunda página. Então, eu consigo ter a segunda página aqui de informações, ok? Bom, e assim eu posso estar trazendo mais características para a tela. Quero trazer, por exemplo, a cidade. Então, eu vou filtrar aqui cidade, vou arrastar para a tela cidade. Então, percebam que é só arrastar e soltar e ele vai montando a informação conforme eu quero. Bom, Wagner, preciso de mais algum indicador, mais de um mensurável. Não quero trabalhar só quantidade de venda, eu quero trabalhar valor junto. É possível? Sim, é possível. Vamos filtrar aqui valor de venda. Então agora eu vou estar trazendo o cliente, a cidade desse cliente, quantidade de venda e o valor de venda dele. Certo? Então, para mim trazer qualquer informação para a tela é clicar e arrastar e soltar aqui nessa área branca. E se eu não quiser mais, como é que eu faço? Tu pode clicar de novo e arrastar para cá e ele automaticamente vai remover. Essa é uma forma. Outra forma é clicar com o botão direito em cima e vai abrir um menu de opções. Não vou explorar agora todas as opções que existem aqui, nós vamos estar vendo essas opções ao longo do treinamento. Mas agora o que eu quero? Eu quero remover esse indicador. Então eu clico em remover e ele também remove. Voltei a ficar só com o cliente. Perfeito? Bom, para dar continuidade aqui e a gente exemplificando, eu vou remover de novo aqui o cliente. Eu vou deixar só a quantidade de venda. Vou voltar a filtrar cliente aqui e vou trazer o grupo cliente. Então esse é um indicador mais resumido dos meus clientes. Então eu estou agrupando os meus clientes nesse caso por exterior, grupo ABC, grupo VIP e clientes multimarca. E aí eu tenho aqui a minha quantidade de venda por esses grupos. Se eu quiser, nesse caso ele está fazendo uma ordem aqui que ele especificou, tá? Mas eu quero mudar essa ordem, eu quero ver quem mais comprou. Então eu clico em cima da coluna e ele me ordena do maior para o menor. Então o meu grupo que mais comprou foram multimarca, vindo por grupo ABC, VIP e depois exterior. Se eu quiser inverter a ordem, eu clico novamente e ele vai inverter a ordem crescente. Então, nesse caso ficou exterior, VIP, ABC e multimarca. Certo? Então é possível estar alternando a ordem das colunas da consulta como se queira, clicando em cima da coluna. Bom, essa é a forma mais convencional e a inicial de se montar uma análise. Um recurso parecido com o Excel, né? Um tabular. Né? Ou seja, você vai arrastando para a tela e ele vai montando de forma tabular o resultado
dessa consulta. Mas existem outras formas de nós visualizarmos isso. E a gente pode estar mudando essa forma de visualização clicando na segunda abinha aqui da barra de opções, que é a de visualização. Então aqui ele vai mostrar uma série de opções que eu posso estar consumindo. Eu não vou também passar todas elas, vou passar as principais para que vocês possam entender e depois a gente vai estar explorando outras formas no decorrer do treinamento. Então, nesse caso, eu vou trocar aqui e vou botar para gráfico de coluna. Então, ele automaticamente já me monta aqui um gráfico de coluna com as opções que a gente tinha na tela. Não quero gráfico, quero de pizza, por exemplo. Então, eu posso transformar em pizza, posso transformar em linha, em barra, ou seja, eu posso estar navegando aqui nas opções de acordo com a minha intenção. Fazer uma pirâmide, um funil, Então, é possível de estar configurando isso conforme o que tu tem também de informações na tua tela. A maioria delas é possível de tu configurar visualizações diferentes, mas algumas visualizações não se aplicam ao que está na tela. Tá? Por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico de coluna em escala, nesse caso não vai mudar nada, vai ser o mesmo que o meu coluna, porque eu não tenho informações para fazer a escala, certo? Então eu vou voltar aqui, por exemplo, pizza. Posso também, clicando aqui na área branca do gráfico, acessar as opções, algumas opções aqui, entre elas, por exemplo, o gráfico 3D. Então posso estar colocando ele num gráfico 3D, posso vir aqui e colocar, por exemplo, legenda, Então, ou seja, eu posso mudar a visualização, assim como se eu quiser também posso voltar a trabalhar com a minha tabela agrupada. Qual a diferença aqui de tabela agrupada e tabela tabulada? Isso aqui é uma diferença interessante. Eu vou voltar aqui para indicadores, porque eu preciso mudar um pouquinho a minha análise para que isso tenha sentido. Eu vou trazer aqui cidade e vou arrastar a cidade para a tela. O que acontece agora? Percebam que ele ele fez na primeira coluna, ele mesclou todas as linhas que eram igual ao multimarca. Bem o mesclar do Excel. Se você não quer ver dessa forma, se você quer ver, por exemplo, multimarca linha a linha aqui dentro, aí você troca a visualização dele de tabela agrupada, que seria o tabela mesclada, para tabela tabulado. Então, nesse cenário, ele vai repetir para cada linha o grupo de cliente, aqui no caso multimarca. Bom, pessoal, um outro recurso bastante explorado na ferramenta é montar uma análise como essa que a gente está visualizando aqui na tela, que a gente chama de uma análise tabular. Eu vou estar explicando então agora como que a gente monta essa análise tabular. Primeiramente, então, eu vou vir aqui no botãozinho do ícone do prisma, que tem uma série de opções aqui disponíveis, e vou usar essa opção aqui, que é limpar a análise. O que ela vai fazer? Ela limpa a minha tela para que eu possa começar uma análise do zero. Então eu vou vir aqui, vou filtrar a venda, vou arrastar a quantidade de venda, vou arrastar o meu ano de entrega, ok? Eu tenho todos os anos aqui, vou trazer o mês de entrega, vou trazer para a tela. Então agora eu tenho aqui ano e mês, vou fazer um subtotal, para que ele já possa me classificar o total por ano da minha venda e depois por mês, E agora então eu vou fazer o tabular. Como é que eu faço isso? Se eu quero os anos em coluna, eu pego o indicador de ano e arrasto para cima do meu mensurável que eu tenho na tela, tipo quantidade de venda nesse caso. E automaticamente ele vai me montar um tabular com os anos. Então vejam que agora ficou em linhas os meus meses e os anos em coluna, certo? Então, basicamente, a forma de fazer um tabular é essa, arrastando a hierarquia que se queira para cima do mensurável e ele faz o tabular, ok? Então, revisando os conceitos que a gente viu nessa videoaula, a gente trabalhou o arrastar e soltar, que é um conceito de pivot table, parecido com as tabelas dinâmicas do Excel. A gente viu as formas de ordenar, clicando na coluna. A gente viu que é possível de trazer mais de um mensurável e mais de uma hierarquia para combinar quantitativos com propriedades, com características. A gente viu as diversas formas de visualização, de gráficos e de tabelas. E agora a gente vai, na sequência, a gente vai também explorar, fazer uma nova videoaula dentro desse mesmo tema, trabalhando um pouquinho mais a questão de filtros. Ok?
Espero ter atendido aí as expectativas e até a próxima videoaula.